Já parou para pensar nas implicações que esse bloqueio que a Anatel liberou para as operadoras pode ter na sua vida? Para a gente entender bem esse cenário, vamos analisar 3 pontos interessantes. O primeiro é sobre o que mudou nos últimos 10 anos, sobre como a gente armazena e como a gente envia informações. Vídeo, por exemplo. O segundo é sobre o que está acontecendo hoje que pode mudar nos próximos 5 ou 10 anos e impactar de forma enorme o que a gente faz em nossa geração de conteúdo, tanto para o modo público como modo privado, como álbuns de vídeos ou fotos que a gente sempre tem em algum canto guardados. O terceiro ponto é como essa regulação que a Anatel não está fazendo pode afetar a tua, a minha e a vida de todo mundo e deixar a gente muito atrás em relação aos outros países. Como primeiro ponto, quero citar o avanço que a gente tem no barateamento das mídias. Como primeiro ponto, quero citar o barateamento que a gente tem e a expansão na quantidade de armazenamento que a gente tem cada vez maiores. Olha só, rodou por muito tempo nas redes sociais 2 imagens juntas numa publicação que mostrava 2 cartões de memória, um com 128 MB, eu não me engano, acho que é 2002, e outro com 128 GB, que era 2012, 1000 vezes maior capacidade em 10 anos, provavelmente pelo mesmo custo. O que acontece é que a tecnologia avança, criando cada vez mais facilidades para que a gente acesse tecnologias que antes no passado eram caras, como há 5 ou 10 anos atrás, por exemplo. O que significa que tecnologias hoje que grandes empresas usam nos serão barateadas e facilitadas nos próximos anos. Por exemplo, há alguns anos o Google lançou o Google Fotos com armazenamento ilimitado, mais ou menos ilimitado. Ele libera que você coloque fotos em até 21 megapixels e vídeos de até 1080p de resolução gratuitamente. Sinceramente, se você quer armazenar mais do que isso, você tem uma câmera profissional. Além disso, você, o celular, todo mundo aqui não filma além de 1080p com 60 frames e também não faz mais de 21 megapixels. Então, é gratuito e é ilimitado. O detalhe é o seguinte: por culpa desse tipo de inovação, por culpa desse tipo de barateamento, o que acontece é que nós temos acesso a mais coisas, como por exemplo, este vídeo que eu estou gravando agora, ele vai ficar gratuito, armazenado para sempre num servidor que não é meu, mas que somente eu tenho acesso. Outra inovação interessante é no ramo da comunicação de longas distâncias. Os nossos cabos, existem cabos gigantescos que vão de um país a outro, por dentro da água, por dentro da terra, ou por algum canto, dentro de alguma coisa, que eles conectam vários provedores de internet diferentes para poder fazer a nossa internet, de fato, a internet de conexão de vários pontos, de vários cantos do mundo para conectar o mundo inteiro. E aí, esses cabos gigantescos de fibra óptica, cada vez mais são mais velozes, transmitindo cada vez mais dados. Então, além do armazenamento de informações, a gente também tem uma maior fluidez, a gente tem uma transmissão de dados bem maior do que era antes. A nossa velocidade de conexão, por exemplo, subiu enormemente nos últimos anos, apesar de não ter subido tanto quanto deveria. Outro quesito que melhora bastante a nossa vida é o próprio processamento dos dados, como por exemplo essa coisa do Google Fotos ser gratuito, provavelmente serve para ele poder alimentar computadores que tentam, inteligências artificiais, que tentam ler e entender qual é o conteúdo do vídeo. Ninguém vai ler meus vídeos, disso eu tenho certeza. Mas um computador vai, a partir dos meus gostos, tentar entender aquilo e tentar entender melhor a sociedade, a humanidade. Então, de fato, o armazenamento que eles me dão é de um custo tão baixo que eles usam isso para poder armazenar uma inteligência artificial que vai cada vez mais entender quem sou eu, quem somos nós e quais são os nossos gostos. Isso é bom ou ruim? Bem, isso é assunto para outro vídeo. Tendências futuras que nós temos incluem, por exemplo, projetos que fracassaram, que podem ressurgir de modos diferentes, e projetos que ainda estão andando com certo passo forte. A exemplo de um projeto interessante que infelizmente não caiu no popular foi o Google Glass. São óculos que você coloca e tem uma câmerazinha implantada nele. O que significa que você vai andar no seu dia a dia normalmente e vai gravar todo o seu dia. O que é que isso é bom, o que é que isso é ruim? Olha só, nossa memória é imperfeita e apesar da gente conseguir lembrar de muita coisa, a gente não consegue acessar tudo. Então, se a gente consegue armazenar isso de um meio legal e permanente, a gente acaba recorrendo às memórias, recorrendo aos sentimentos e, bem, isso é bom. A gente gosta de armazenar os sentimentos, emoções, lembranças de quem nós conhecemos, quem não conhecemos, dos lugares que fomos, dos sentimentos que tivemos nos momentos certos. E tudo isso. Uma tendência interessante que está começando a surgir hoje são os drones, em vários tamanhos, velocidades e precisões diferentes. Por exemplo, existem já drones interessantes que se conectam com o seu usuário, por exemplo, teu celular e um drone conectados com uma câmera. E isso está sendo usado hoje principalmente com a GoPro, que é uma câmera meio que esportiva, que o pessoal conecta a GoPro no drone
e ele fica rondeando você. Ele sabe onde você está, porque está conectado com o seu celular, e ele fica rondeando uma posição fixa ou diferente, isso aí depende da programação que você quiser. E olha só que interessante, a gente não mais precisa de uma câmera filmando você e seus momentos que você quer guardar e recordar. A gente não mais precisa que você fique segurando um pau de selfie para poder gravar esses momentos importantes. Agora a gente tem um drone para poder fazer isso automaticamente. A regulamentação sobre drone é um pouco carente ainda, mas ela deve avançar conforme a evolução dos drones e a popularização deles começa a acontecer. Inovações, por exemplo, similares que acontecem é a própria GoPro, porque ela, apesar de ter surgido como uma espécie de câmera feita para esportes, também pode ser usada de muita forma como uma câmera pré-profissional de entrada. A qualidade que ela representa, a própria câmera que você usa no seu celular, ela é imensamente melhor do que a câmera que você usava nos seus celulares anteriores, porque a tecnologia avança trazendo cada vez mais qualidade por um preço cada vez menor. Mas aí, apesar desse barateamento, apesar dessa evolução, a gente tem que entrar no terceiro ponto, que é a influência da Anatel nessa onda de evoluções que a gente tem ou deveria ter no futuro. A sua conexão tem duas velocidades. A primeira é que os planos anunciam, a velocidade de download. A segunda é que os planos normalmente ocultam dentro do contrato, que é a velocidade de upload. Você precisa dar ajustes para poder funcionar. O que acontece é o seguinte, quando você entra no site, você digita lá www.youtube.com, você vai usar o seu upload para poder dizer: YouTube, eu quero saber o que tem aqui em youtube.com. A YouTube vai lhe enviar, certo? YouTube vai usar o upload dele para você fazer o download. O que acontece é que o Brasil, a taxa de upload da gente é extremamente baixa em relação ao download e o upload de outros países. Porque se você comparar bem, por exemplo, um vídeo de 10 minutos que eu faço aqui, leva 2 ou 3 horas para ser enviada. Porque o padrão é que a gente tenha 10 megabits de download e 1 megabit de upload. O normal em outros países é que essa taxa seja pelo menos 10 de download e 5 de upload. No que é que isso impacta? Impacta na nuvem. Porque estes vídeos que eu faço e vários que eu faço no dia a dia também, eu envio eles sempre para a nuvem para deixar eles guardadinhos, bonitinhos, e não armazenar em mídias físicas que são perigosas de quebrar ou de alguém roubar ou coisa similar. Então a segurança que tem na nuvem é muito melhor que a segurança física. Mas o tempo que eu preciso, por exemplo, os vídeos que eu faço na semana aqui, eu deixo de madrugada enviando por 1 ou 2 dias, noites. O tamanho que chega a 3, 4 ou 5 gigas, isso leva 10, 12, 13 horas para poder ser enviado. O que é problemático, porque a Anatel está querendo liberar essa coisa do bloqueio da franquia, significa que além de a gente ter velocidades baixas, a gente também não vai ter uma cota legal para poder usar. O que significa que esses vídeos que eu faço serão impactados. O que significa que o teu acesso ao Facebook vai ser impactado. O que significa que o teu backup gratuito para o Google Fotos também vai ser impactado. Mas certo, eu não uso Google Fotos, eu não uso Facebook, eu não uso nada. O que isso vai impactar? Empresas. A tua vida é modificada o tempo todo por empresas que trazem inovações que acabam se tornando necessidades do mercado. O WhatsApp é um exemplo. Na Europa, quando começou a surgir os comunicadores instantâneos por internet, por celular, mobile, o respectivo Anatel de lá tentou, as operadoras pressionaram, tentou tentar fazer uma cobrança extra para que se usasse esses aplicativos e tornassem mensagens. Porque a gente parou de usar SMS, e SMS é dinheiro na operadora. Se a gente parou de usar SMS, elas querem tirar dinheiro de outros cantos, como por exemplo essa coisa da franquia de internet. Vocês têm noção de que o plano básico, por exemplo, o meu plano aqui de casa é de 80 GB e que por mês eu gasto 400? E que por mês a maioria das pessoas deve gastar entre 300 e 600? Isso numa família normal. Uma família que gaste muito vai passar de 1 tera fácil. Por exemplo, quem trabalha com vídeos, aí de fato é profissional, trabalha com vídeos, pode chegar a 1.5, 2 teras por mês, o que é 2.000 GB. Para o uso comum, 80 GB não rola, porque eu faço 400 com uso comum. Esses vídeos não ocupam muito espaço. E aí, resumindo logo tudo, a ação da Anatel vai prejudicar o teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro. A gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que encher o saco deles e tem que reivindicar nossos direitos, porque a nossa velocidade, o nosso avanço tecnológico está dependendo hoje principalmente da internet e das inovações que ela traz. Agradeço a audiência, dê um gostei, se inscreva no canal e comente qualquer coisa. Até a próxima!